Olá, professores! Bem-vindos ao curso online de Arduino. Hoje vamos falar um pouco sobre um componente muito importante e versátil, o botão. Vamos entender como ele funciona e como podemos utilizá-los para criar projetos interessantes. Então, vamos lá? O botão é um componente eletrônico simples, mas extremamente útil. Ele nos permite interagir com o nosso projeto de Arduino, acionando ou desativando funções específicas. Sendo mais claro, o botão é um sensor, onde capta a informação do ambiente. Resumindo, o botão é um componente que, quando pressionado, ele encosta o contato de fios, realizando algum comando definido no código. Existem diferentes tipos de botões disponíveis. Os mais comuns são os chamados botões de pressão momentânea, ou seja, eles permanecem pressionados apenas enquanto você segura o dedo sobre eles. Agora que entendemos como o botão funciona, vamos montar um projeto simples utilizando o Arduino. E além do botão, vamos utilizar um LED e um buzzer. Então agora vamos montar nosso projeto utilizando nosso botão, nosso buzzer e nosso LED. E logicamente o Arduino. Neste caso, se a gente reparar bem, temos o buzzer e o meu LED, são terminais, são as perninhas que a gente conecta ele, cada terminal, com o meu jumper. Neste caso aqui do meu botão, eu não tenho os terminais em forma de perninhas, eu tenho aqui contatos. Então, para isso, vamos utilizar nosso jacaré. Então, vamos separar o que a gente vai usar e para começar no projeto. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vai energizar o meu botão, utilizando a porta GND e a porta 5 volts. E depois ligar o meu LED, uma porta do sinal na porta 7 e da porta GND no GND do Arduino, como a gente já fez várias vezes. Então, primeiro, energizando o nosso botão, a gente vai pegar o botão, aqui, pega o botão, o jacaré aqui vai na parte positiva, só que nessa outra parte do jacaré não tenho o fio. Então, eu vou pegar um fio aqui, vou morder a pontinha de um fio e pronto, criou o contato aqui. E a outra ponta eu vou vir no meu 5 volts, que é a 1, 2, 3, quarta porta do meu Arduino. E a mesma coisa eu vou fazer para a porta negativa. Então, venho aqui na porta negativa, pego outro jumper, mordo uma ponta e encaixo na porta GND do meu Arduino, a terceira porta aqui. Então, o meu botão já está energizado. Agora, vamos fazer a ligação com o meu LED, inicialmente. Mais uma vez, vamos pegar aqui a porta da direita, a primeira direita, que é o GND. Vamos ligar no GND do Arduino, que é a segunda porta. E a outra é a porta do sinal, que vai ser a do meio. Eu vou escolher a porta 7 do meu Arduino, que é essa última porta aqui. E falta agora somente colocar o meu sinal também do botão. Quando eu apertar, ele vai enviar um sinal. E esse sinal vai ser para a porta 9. No caso, eu vou escolher o terminal positivo para fazer isso. E mais uma vez, eu coloco um jumper aqui na ponta do jacaré. E coloco o meu fio na porta 9. Então, o que a gente fez aqui basicamente? Pronto. A gente energizou o meu botão com a porta GND e a 5 volts. Então, vai fornecer energia para o meu botão. E esta porta aqui é onde ele vai com uma entrada de um sinal, para o caso, na porta 9. Quando eu aperto o meu botão, o Arduino entende que eu acionei o meu botão, uma verdadeira. Ele vai, então, ligar o LED por um segundo e depois desligar o meu LED. Se eu manter o botão apertado, ele vai manter o meu LED aceso, porque eu estou dando uma informação verdadeira. Quando eu aperto, ele envia o sinal. Então, até eu soltar o meu botão, ele não vai parar de enviar o sinal. Quando eu for usar o meu buzzer, eu vou usar as mesmas ligações. O terminal GND e o terminal sinal. Simplesmente vou trocar os fios aqui. Ok? Então, agora vamos para a parte do código para depois testar nosso projeto. Bom, então montamos nosso projeto, utilizamos nosso botão com o nosso LED, vamos agora programar ou fazer um código aqui utilizando o MBlock. Mais uma vez, vamos adicionar na biblioteca aqui os blocos do Arduino. Para isso,
Eu venho no adicionar, clico, vai aparecer uma janela com os meus dispositivos, escolho o Arduino Uno, que nós estamos utilizando no nosso curso, clico nele aqui e dou um OK. A partir daí, ele vai adicionar os blocos que nós vamos usar com o Arduino. Para começar, eu vou usar o bloco de eventos, que é quando o Arduino Uno começar. O que ele faz? Ele carrega, quando eu carrego o meu código para o Arduino, ele vai automaticamente já rodar o código. Beleza. Eu quero fazer um código que se repita. Então, eu quero que apertar o botão, ele acenda o LED. Quando? Uma vez só? Duas vezes? Não. Quero que seja várias vezes isso daí. Então, quando eu quero várias vezes ou muitas vezes, eu escolho o bloco repetir para sempre. E esse bloco está na aba de controlo. Então, eu venho aqui repetir para sempre. Só que agora eu tenho uma opção, o botão ele apertado ou o botão não apertado. Então, quando eu vou apertar o botão, ele vai informar alguma coisa para o Arduino, que é um sinal. E a partir disso, ele vai fazer uma ação. Então, se eu aperto, ele faz uma coisa. Se eu não aperto, ele faz outra coisa. Ou seja, eu quero que quando eu apertar o botão, ele acenda o meu LED. Só que a gente tem que fazer o Arduino entender que eu apertei o botão. Então, a gente vai usar um bloco aqui, que está no meu operador, que é este bloco aqui. É o do um espaço vazio igual a 50. Esse aqui, esse bloco, é basicamente o de verdadeiro ou falso. Quando eu dou a informação, ou seja, quando eu aperto um botão, quando o pino 9 é ativado, ele vai registrar que está ligado, ou seja, o pulso. Então, neste lugar, o 50, eu coloco o número 1. Que para a gente entende que é o ligado, ou o verdadeiro. E aqui, nesta parte de dentro do bloco verde, eu vou colocar o pino que está relacionado ao botão, que é um pino digital que eu coloquei na porta 9. Então, vou vir aqui, ler pino digital 9. Então, vou vir aqui, ó, eu chego próximo aqui, já meio que acende uma luz em volta do meu espaço vazio. E quando eu solto, ele vai automaticamente se encaixar ali dentro. A gente tem que pensar o seguinte, não vai encaixar, vai, mas né, vai aumentar o bloco verde, aumentou. Então, este bloco aqui, o verde, com o azul, significa o quê? Quando a leitura do pino digital 9, ou seja, quando eu apertar o botão, ou seja, quando for verdadeiro, ele vai entender que eu apertei o botão, que eu acionei o botão. Ele vai dar um pulso para o Arduino. Então, aí ele vai fazer alguma coisa. O bloco de fazer alguma coisa é o se, então, que também está na parte de controlo. Então, vem nesse bloco aqui, ó, se, então. Então, eu vou pegar este bloco verde com o azul, que é o de operador, que é um operador de verdadeiro ou falso, e vou segurar no verde e colocar ele neste espaço aqui, sombreado. Então, clico, arrasto para dentro. Reparem que o bloco se adapta já ao tamanho do bloco verde. Se eu seguro, por exemplo, no bloco azul, o bloco azul sai. Eu não quero que o bloco azul só entre aqui. Pode, mas não quero isso. Eu quero que o bloco verde, que é o meu operador, ele entre dentro do meu bloco se então. Então, quando eu clico, seguro, aqui devagar, ele já reconhece. Quando eu solto, ele já entra e o tamanho aumenta. Então, se o 9 for apertado, ou seja, quando aperto o botão, quando a informação for verdadeira, então o quê? Então, eu quero que o LED acenda. Então, para terminar o meu LED, o que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui e vou buscar definir a saída do pino digital 9 como alto. Para o nosso caso, nós escolhemos a porta 7. Então, eu vou vir aqui, eu posso antes ou depois, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, 7, acender o alto. Vai ficar ligado 1 segundo. Então, vem aqui no controlo, clico e arrasto 1 segundo. E depois eu quero que ele desligue. Então, venho com o mesmo bloco e faço isso daqui. E pronto. E mudo mais uma vez a porta 7. E eu quero desligar, então vai ser um baixo, né? Então, este bloco aqui, ó, esse bloquinho aqui, o sim, então, vai fazer o quê? Se a leitura for verdadeira, então, ligue o LED durante 1 segundo, ficou ligado, depois desligue. Aí acabou. Só que eu quero repetir para sempre. Então, isto aí, eu coloco dentro do bloco repetir para sempre. Então, toda vez que eu apertar o meu botão, ele vai ligar durante 1 segundo o meu LED, depois vai desligar. Se eu ficar pressionado, ele vai ficar ligado? Vai. Porque é o que a gente falou lá no começo do vídeo.
É um botão de pressão momentânea. Enquanto eu estiver apertado, ele vai enviar o sinal. Como no caso eu aperto uma vez só e solto, ele vai receber o sinal e fazer a função. Qual função ou qual o comando? Acender o pino, ficar no fundo ligado, depois desligar e pronto. Aperto de novo, liga e assim por diante. E se eu, por exemplo, colocar um buzzer ali, vai acontecer a mesma coisa, só que em vez de ter luz, vai ter som, porque o buzzer ele emite som, não luz. Então, quando eu aperto o meu botão com o buzzer, ele vai tocar o buzzer por 1 segundo e desligar e parar. Se eu ficar apertado, o meu botão ele vai mandar o sinal como verdadeiro, 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 e vai manter ligado o buzzer. Então, a gente pode ver que eu posso usar o mesmo código, só que em vez de eu ter um LED, eu posso usar um buzzer. Mas o princípio e o começo, né, o toque inicial, é o mesmo botão. Então, isso aqui, para a gente, é importante porque a gente pode fazer vários tipos de projetos. A ideia é a mesma, o código basicamente é o mesmo, só muda o componente. Beleza? Então, vamos agora voltar para o nosso código, para o nosso bloco, para o nosso projeto. Vamos testar para ver se realmente, quando eu apertar, ele vai acender o meu LED e depois acionar o meu buzzer. Beleza? Então, vamos para o projetinho ali. Chegou a hora, então, de testar o nosso projeto, certo? Já fizemos o código, vamos agora conectar o meu Arduino aqui na minha porta. Depois de conectar, a gente vai ter que fazer a ligação do software block com o Arduino. A gente vai vir em conexões e escolhe a porta e conecta. Beleza, está conectado. E agora? Agora a gente vai baixar o código para o Arduino. Para baixar o código, basta eu apertar no carregar. Ele carrega e quando carregar ele vai estar pronto já para executar a função dele. Ele vai piscar inicialmente? Não vai. Por quê? Porque o código foi feito para fazer o seguinte. Quando eu aperto o botão, aí sim que ele vai ligar o meu LED. Durante 1 segundo, depois vai desligar de novo. Se eu apertar de novo, ele vai ligar por mais 1 segundo e vai desligar. Se eu manter o botão apertado, vai deixar o meu LED ligado, ou LED aceso. O que a gente montou na nossa estruturazinha que a gente fez em 3D, já botei o LED de um lado e aqui o meu buzzer de outro lado. Vou pegar ele daqui a pouco, vou trocar aqui de um para o outro. Então agora, quando eu apertar o meu botão, tá, o botão tá bem aqui, apertei, olha só, ligou por 1 segundo. De novo, ligou por 1 segundo, desligou. Então aqui, se eu ficar apertado agora, aperto seguro, o que acontece? Ele fica ligado, porque a informação está passando pelo botão. O que é o botão, basicamente? O botão, quando eu aperto ele, ele cria o contato. Aí ele manda informação para o Arduino dá informação para o LED, que é acender o LED, ou seja, ele energiza a porta 7 do meu Arduino. E com a porta energizada, ele vai acender o LED. Então, quando eu aperto o botão, liga por 1 segundo, desliga. Se eu segurar, ele vai ficar aceso o meu LED. O buzzer vai ser a mesma coisa. Então, vou pegar aqui agora. O ideal é você desligar a sua Arduino aqui para você não queimar. Mas aqui, né, rapidinho, a gente vai tirar os mesmos fios, jumpers, conectar nos mesmos componentes do buzzer. Pronto, ó. Então, 1, 2, só isso. Quando eu apertar o botão, vai ter o alarme sonoro, né? A informação sonora. Aperto, 1 segundo. Aperto, 1 segundo. Mas quem poderia colocar outra coisa? Que poderia. Uma melodia, por exemplo. Então, vamos supor que eu quero fazer uma melodia. Quando eu aperto o botão, ele toca uma música. Poderia. Só que o código seria diferente. Aqui, neste momento, estamos utilizando somente para ele ligar. Se eu manter o botão apertado, ele vai manter apertado também o meu buzzer. Então, como se fosse uma campainha, mais uma campainha, né? Então, eu cheguei em casa, ó, toquei. Ou poderia botar, tipo, tum-dum, né? Ou uma música, mas uma parada aí para você. Então, aí, gente, fica a cargo da criatividade de vocês. A nossa ideia aqui, nosso propósito, é mostrar como funciona. Dar os primeiros passos para vocês entenderem como eu ligo um botão, como eu ligo um LED, como eu ligo um buzzer. O código também, a gente vê que é simples, com a MBlock que está usando, é só encaixar códigos. A ideia aqui, gente, é você ter uma ferramenta para você modificar a sua aula. Então, com um simples botão, um LED ou um buzzer, a gente faz uma aula espetacular. Aqui, se eu tocar de novo, vamos tocar de novo aqui. Eu posso alterar o tempo do meu LED para mais rápido um pouquinho, por exemplo. Vou colocar meio segundo aqui para te ver. Aqui, ó, vou trocar 0,5 segundos. Eu tenho que carregar de novo meu código para o meu Arduino. Quando eu carregou. Pronto, carregou. Então agora quando eu apertar o meu botão, ele vai de novo
acendeu o LED. Só que mais rápido. Pronto. Eu posso fazer 2 piscadas em vez de uma. Aí eu coloquei alto, baixo. Espero meio segundo, 0,5. Vou colocar mais uma vez alto. Espero mais meio segundo e coloco de novo o baixo. Ou seja, a gente vai fazer o mesmo código do LED, só que agora utilizando um botão. Lembrar de trocar o número das portas para não ficar a porta diferente. Se a porta é diferente, não vai funcionar. E alto, baixo, alto e baixo. Então, de novo, vou carregar o novo código agora. Quando eu carreguei, demora um pouquinho para carregar. Quando eu apertar, ele vai tocar 2 vezes, vai piscar 2 vezes. Meio segundo, meio segundo. Então, piscou uma, piscou 2. Né? Olha que interessante. A mesma coisa para o buzzer. Então, de novo, eu vou trocar aqui, ó. Pá. 1, 2, 3 segundos. Já troquei. Vou apertar o botão, vai piscar, vai tocar 1, 2 vezes. Eu poderia fazer isso, olha, botou 1 segundo, tá vendo? Do barulho? Aqui, ó. Meio segundo, 0,5 segundos. Carregou o código, pronto. Agora vai ficar mais rápido um pouquinho. Então carregou, pronto. Agora vai ficar mais rápido. Poderia fazer mais? Poderia. Pode ser mais rápido, mais devagar. Ou pode ser um código Morse que quando apertar ele faz o código Morse, por exemplo. Então aí, de novo, depende da imaginação de vocês. Nosso propósito, a meta aqui, é ensinar como vocês fazem para criar o projeto de vocês, beleza? Então, esse é mais um vídeo. Espero ter ficado claro o nosso projeto e te aguardo no próximo. Até lá!